Instituto Professor Calazans. Olá, tudo bem? Estamos aqui no Sampacast, Teialapa, São Paulo, capital, com apoio técnico da nossa amiga Thaís. E estamos aqui hoje com Celso Calazans, como vocês podem perceber, é sim meu irmão, carnal, né? Vamos lá? E ele vai falar hoje aqui sobre um assunto muito importante que é AI, né? IA, Inteligência Artificial na Segurança Privada. É isto? Antes dele se apresentar e começar o assunto, eu vou fazer uma pergunta para ele que para mim tem chamado muita atenção. Eu tenho trabalhado também na segurança pública e até mesmo na segurança privada já ao longo de 30, 40 anos. E nós estamos gravando aqui esse podcast em agosto, hoje é dia 13, né, de agosto de 2024, e por um acaso esse ano nós tivemos aí vários incidentes em que segurança privada e também segurança pública, tem um caso específico que eu vou pontuar, que chegou um doente no hospital, um paciente muito, muito doente, e ele deve ter se exaltado ali, eu creio que ele se exaltou, mas era um senhor, vossa 60 anos, estava muito, muito debilitado, e eu não sei o desfecho, né, não sei todo o contexto, mas a finalização é que o segurança, bem forte, bem estruturado, uma força desproporcional, agrediu muito, muito o paciente, ele veio até a desfalecer, não morrer, ele veio desfalecer. Aí eu faço a seguinte pergunta: nós temos aí a tecnologia avançada em todas as áreas, câmeras, dispositivos de segurança. Você, eu entrei no condomínio esses dias, foi por leitura facial, já tem leitura da íris. Então a tecnologia está muito avançada e agora com a inteligência artificial na segurança o negócio vai ficar estrondoso. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: e o preparo pessoal da inteligência emocional, inteligência pessoal, como que está nesse pacote? Eu estou vendo muito preparo tecnológico e pouco preparo psicológico. Celso Calazans, está contigo. Você poderia responder isso aí agora ou ao longo da apresentação? Fique à vontade. Vamos falar, com certeza, no transcorrer. Quero dizer, estou feliz de estar aqui hoje, ter sido convidado a esse podcast. Sou o professor Celso Calazans, trabalho na área há pouco tempo, só há 30 anos, 32 anos, aproximadamente, na área de segurança. E a gente está aí fazendo um trabalho. Sou professor universitário, sou perito judicial estadual, federal e trabalhista, onde tem um livro da área de segurança eletrônica sem segredo e mistério, um material muito bom que orienta aí a respeito da tecnologia. E nesses longos 30 anos eu vi, tanto na parte de instrução e academia, como no meu curso, como curso de extensão, pós-graduação, curso EAD que eu ministrei. Então tem vários assuntos. É lógico que toda vez que a gente vai falar de tecnologia, a gente pensa primeiro no homem, na pessoa que está do outro lado. Então tem dois aspectos que eu gostaria de mencionar. Primeiro, né, a questão do preparo. Quem cuida disso hoje é a Lei 7.102 de 83, que é a lei que regulamenta a segurança privada no Brasil. O que acontece? Na verdade, assim, nós temos segurança regulamentado e, por uma questão de custo e preço, muitas empresas, elas não contratam vigilante. O que elas adotam? Por um preço mais razoável, Daniel, elas contratam pessoas totalmente despreparadas. Em alguns casos, Daniel... Mas essa lei não prevê o preparo na área de... Sim, totalmente. Então elas estão desobedecendo a lei? Tem casos que sim. Sabe o que acontece? Muitas empresas irregulares, infelizmente. Eu não sei se você... E quem fiscaliza isso ou deveria fiscalizar? Federal, a Delesp. Existe uma fiscalização, é claro, como tudo, né? Não vai dar conta. Não vai dar conta, né? Então, existe regulamentação na área, o vigilante, postura. Hoje, né, questão de regulamentação. Mas vamos pensar o seguinte: aonde a Polícia Federal exige que seja vigilante, obrigatória, com CNV, Carteira Nacional de Vigilante, com uma formação de vigilante. Teoricamente, em bancos.
poucos são os lugares onde a lei vai fiscalizar e falar, olha, para você trabalhar nesse lugar, você precisa ter uma formação de cerca de 20 dias, com tantas horas, numa academia regulamentada. Então, o que acontece, Daniel? Tem muitos locais, hospital. Quem me diz que é um vigilante? Nem sempre. Pode ser um porteiro, fiscal de piso. Controle de acesso. Controlador de acesso. Aí eu falo, não, porque o vigilante bateu. Não tem nenhuma formação em vigilância. E nem sabe. E nem passou na porta de uma academia. Eu utilizei o termo vigilante, de repente eu usei o termo inapropriado. Mas vigilante ou outro termo, para mim o termo pouco importa. A pessoa está ali numa questão de recepção, de controle de acesso ou até mesmo de segurança. Independente da função dela, esse preparo deveria ter. Se ele for vigilante, obrigatoriamente ele vai ter, pelas matérias, né? Ele vai ter toda uma formação, ele sabe dos vinhos. Agora, se é um cara pego a laço, você tem o quê? Ensino médio, faz um curso de 4 horas e vai trabalhar, Daniel. A coisa está bem por esse lado. Não pode falar assim, o cara está no posto de vigilante, ele é vigilante. Não, ele só leva o nome só. Ele é um cara que fez um curso de 4 horas, muitas vezes leu uma apostila, fez uma provazinha, Daniel, e está lá trabalhando. Tá. A legislação, ela não vai fiscalizar esse cara. Principalmente hospital, UBS, clínica. O cara fala assim, eu quero um controlador de acesso aqui. Acabou. Sabe qual a formação dele? Hoje, no Brasil, tem formação de 4 horas lendo apostila e recebendo certificado depois de umas perguntas. Então é difícil. O controlador de acesso também ele é sujeito a alguma regulamentação? Nenhuma regulamentação? Nenhuma. Então tá aí, já começou a responder a minha pergunta. Então aquelas cenas, se for mais de uma cena, eu citei uma, sim, mas aquela cena que eu vi, real, né? Então se enquadra nisso aí. De repente é uma pessoa que está lá até bonitinho, uniforme, preto, isso, aquilo, mas não teve o preparo adequado. Por exemplo, Daniel, segurança em eventos. Polícia Federal, depois da Copa de 2014, regulamentou segurança em evento. Tem que ter curso, primeiro tem que ser formado vigilante, tem que ter o curso de extensão. Polícia Federal regulamenta todos os aspectos, muito bem. Aí acontece um incidente numa balada. Bateu, pegou 4, né, que nós chamamos de talinda, né? Na nossa época chamava Leão de Chácara. O Leão de Chácara, quando a gente ia a eventos, na nossa juventude, ele estava lá para bater. O camarada 2x2, 5 metros de altura, só levar. Ele não estava ali, eu me lembro, né, da nossa juventude, a gente ia a eventos, né? E o Leão de Chácara era para apartar briga. A gente, né? Então isso faz tempo que eu não vou a eventos, né, ligados a jovens. Estou falando da década de 80. Então parece que não mudou muito. Daniel, aí que tá. A Polícia Federal. Vamos chamar professor Calazans. Daniel, para quem? Meu irmão. Professor Calazans, vamos combinar assim? Vamos. Daniel, é só brincadeira. Vamos lá. Então, o que acontece? Existe 2 lados. O regulamentado. Então o cara da balada vai lá e mata o cara na pancada. Aí vai fazer um levantamento, ele não tem informação. Mas precisa ter? Com certeza. A lei exige. Então vamos lá. Mas então você disse que para controle de acesso não existe regulamento. Não. E para isso existe? Sim. Mas aí seria um vigilante? Seria um vigilante com curso de extensão para segurança, grandes eventos. Então precisa. Então achei interessante isso aí agora. Então, seria um vigilante. Um vigilante. Vamos lá. Eu estava vendo hoje, eu estou estudando um documentário, um seriado, que fala sobre a Boate Kiss, que aconteceu em 2012, se não me engano. Uma grande tragédia. 2013. E eu achei interessante que ele tinha várias pessoas, uma boate muito grande. Na hora da saída, que foi um tumulto, inclusive estava todo irregular, né? Totalmente. Mas deixa quieto. Mas eu achei interessante que na hora da saída, o segurança, controlador de acesso, o vigilante, não sei quem, impediu a saída no primeiro momento e falou: ninguém sai sem comanda. Aí eu fico pensando. Quebrando, ele pedindo comanda. Eu penso, eu sou especialista em gerenciamento de crise. Que negócio é esse? Depois você vai ver os proprietários, os donos, ninguém tinha. Então nós estamos hoje, Celso, sujeito a essas intempéries aí.
Sem dúvida. O que acontece? A inteligência artificial ajuda isso ou não? Não, aí não. Aí é de bom senso. Porque o que acontece? Quero pedir perdão pela minha voz, que uma gripe me pegou. E, infelizmente, a gente está lutando. Já dei aula hoje de manhã. Estou aqui só pela graça. Mas vamos lá. O vigilante, com curso de extensão em grandes eventos, ele não vai fazer isso. Ele não vai bater. Ele sabe primeiro que vai perder a CNV. Ele vai poder mais trabalhar com isso. Agora, quem é irregular não está um pingo preocupado. Não está nem um pouco preocupado. Então, Daniel, nessa área... Professor Calazans, a gente precisa dividir, separar o joio do trigo, como diz na palavra de Deus. Existe o joio e existe o trigo. São muito parecidos. Só que um tem fruto, o outro não. Um é de enfeite, o outro não. Então, a gente tem que ser bastante inteligente nessa parte. Aí entra a inteligência. Por exemplo, a empresa que vai fazer um evento, vai contratar esses profissionais. Todo mundo tem que ter o curso de extensão de grandes eventos com formação de vigilante. E a Polícia Federal, nesse caso, vai receber um documento dizendo, olha, vai ter tal evento. Vai emitir. Não, ela vai receber um documento dos organizadores. A Polícia Federal? Polícia Federal. Eu participava de um evento lá no Guaporé, você deve conhecer, mensalmente, eu era o responsável pela segurança, mensalmente, eu ia pessoalmente, depois foi online, levar um ofício daqueles nossos eventos lá que você até participou de muito. Mas aí na polícia... Civil, na Polícia Militar. Polícia Militar. Agora é a Polícia Federal? A Polícia Federal, ela vai regulamentar o quê? Os profissionais que estão trabalhando ali. Ah, tá. Mas e naquele caso ali? Não precisa falar da instituição, não. Naquele caso ali, não se encaixa nisso, né? Não se encaixa. Tá bom. Então a gente precisa separar o joio do trigo, porque, infelizmente, aí o cara fala assim... O vigilante, eles falam assim, segurança, bateram no frequentador até matar. Aí, esse cara, você vai pegar ele, não tem curso de formação. Não é vigilante. Não é vigilante. É um leão de chácara. É leão de chácara. É aquele cara assim, brucutu. É o famoso Talinda. Sabe o que é o Talinda? Talinda? Corpo de Tarzan, que é cérebro de galinha. Talinha. Talinda. É força de Tarzan e cérebro de galinha. É um cara que pega laço, que tem músculo, mas não tem inteligência. Ele vai agir conforme o instinto dele. Ele não tem uma regulamentação. Instinto animal. Animal. E se for um instinto animal de um leão, do urso, até vou achar interessante. Para mim é que é um instinto animal de galinha, né? Aí galinha não pensa muito, né? Não. Cérebro de galinha. Então, eu entendi a comparação. E onde é que entra a inteligência artificial nisso? O que você tem para falar para nós de inteligência? Então, a inteligência artificial, ela não substitui o homem. É que, na verdade, é o seguinte, nesse mercado da segurança nós temos pouco, mas bem pouca inteligência. É um mercado, Daniel, que pega muita gente despreparada, muita gente sem muita noção, muita gente sem conhecimento, né? Tá mudando, ao longo dos anos vem mudando muito. Antigamente pegava o cara na Estação da Luz chegando do interior ou do Nordeste. Hoje já está um pouquinho diferente. Então a inteligência artificial, no que ela nos ajudou? Então eu tenho um número, vou falar aqui da minha área, que desde 2006 eu trabalho com isso, que é a parte de câmera. Então eu tenho muitas câmeras e pouca gente com inteligência para trabalhar. Por exemplo, eu tenho 300, 400 câmeras num determinado local. Como é que eu vou monitorar essas 300, 400, 3 mil, 10 mil câmeras? Então a câmera ela veio por quê? Porque além de eu não ter tantas pessoas qualificadas, eu tenho também um problema de quantidade de câmeras em um determinado local. Seja um mercado, uma loja, públicas ou privadas, né? Tem vários locais. Então a inteligência artificial, no que ela veio nos ajudar? Aquilo que o homem não consegue fazer, a câmera vai fazer. Exemplo? Exemplo, eu vou dar exemplo de 2006, vamos começar lá atrás. Eu queria saber quantas pessoas entraram naquele evento. Quantas pessoas entraram? Quantas entraram e eu tenho quantas saíram. Eu tenho um algoritmo que conta quantas pessoas entraram. Por intermédio de câmera? Por intermédio da câmera. A inteligência artificial, o algoritmo, quantas entraram e quantas saíram. Eu tenho um vídeo aqui preparado. Normalmente, mas deve ser igual, né? Quem entrou, quem saiu ou não? Na verdade é o seguinte, pode ser por exemplo, entrou 1.000 pessoas, mas nesses 1.000, 300 saíram para tomar café, saíram, ou porque brigou, alguma coisa. Então, aconteceu um desabamento lá, morreu todo mundo. Quantos ficaram lá dentro? Olha, pela contagem das câmeras,
pelo menos 1.000 estavam lá dentro. Seria uma coisa desse porte. Eu estava vendo, Center, né? voltando ao caso do Boate Kiss, na ação inicial das autoridades, bombeiro, eles tiveram um grande problema nisso, né? Eles estavam, identificação de corpos, corpos que foram levados, vidas ainda, né? Pessoas ainda vivas, hospitais, eles fizeram uma triagem, pessoas menos feridas, menos graves, estava indo para o hospital, as mais graves para outros hospitais, mas um dos problemas foi exatamente isso, identificar quantas pessoas estavam, tanto é que ia para o hospital, as pessoas iam buscar no hospital e não estava no outro, foi uma confusão. Talvez a inteligência artificial teria resolvido isso. Isso em 2012. Já tinha uma coisa. Mas já tinha inteligência? Já em 2006, na área de segurança. Mas o investimento é caro para isso? Não. Naquela época já valeria a pena. Muito. Mas já tinha? Já tinha. Eu vou mostrar um vídeo que vai passar bastante coisa que... Então, quer dizer, aquilo que o homem não consegue fazer, não tem possibilidade de fazer, a câmera faz. E com muita... Né? Isso 2006. Hoje, então, está mais avançado ainda. 2012, já tínhamos algumas tecnologias que eram muito boas também. Então, o que falta, Daniel, em muitos casos que eu vejo? É um bom planejamento. Ali, além da imprudência e perícia e o princípio da culpabilidade, né? Imprudência, imperícia e negligência, né? Então, ali foi uma somatória de coisas erradas, né? Não podia soltar fogos no ambiente fechado. Deveria ter mais porta, pessoas preparadas por uma situação de emergência. Tem uma coisa que chama-se plano de abandono. Se acontecer alguma coisa... Evacuação. Plano de evacuação ou plano de abandono. A gente conhece na segurança plano de abandono. Então, isso deveria existir dentro daquilo. E as pessoas preparadas. É o que você falou. Você tinha gente ali, mas não tinha capacidade, não tinha tecnologia. Quer dizer, tudo que podia ter dado errado, deu errado nessa bola. E por isso que morreu tanta gente. E a gente percebe que... Eu escrevi um artigo, né? Fatalidade ou imprudência? Exatamente por isso, né? Quando a gente trabalha com o direito, a gente não fala em culpa nesse caso, tá? Culpa é quando você não quer. Você erra por imprudência, imperícia ou negligência. Quando você assume o risco, sai da área da culpa e passa para do dolo, no caso do dolo eventual, assume o risco de produzir. Quem solta fogos em ambiente fechado está assumindo o risco da produção do incêndio. Isso aí, só quem tem cérebro de galinha que não entende um negócio desse, né? Então, se eu soltar um fogo aqui, estou num ambiente fechado, e sem contar que aquele ambiente, na acústica, era de material altamente inflamável, e eu estava até estudando que eles, além disso, eles soltavam uma substância durante o fogo semelhante ao que foi lá no Holocausto. O gás que tinha um efeito semelhante ao mesmo gás que era cianeto, né? E aí provocava a morte, ou inclusive provocava a morte depois. As pessoas às vezes saíam do ambiente, mas aquela substância tinha um efeito sobre o organismo da pessoa, e tem pessoas que saíram de lá aparentemente bem, mas morreram em seguida. E não dá para entender, né, como que isso funciona. Interessante que, conversando com um professor meu da área, e nós ficamos discutindo na época, o que aconteceu lá? Queimou um produto que gerava um gás. Uma falta completamente de orientação. Era só as pessoas saírem rastejando, que esse gás, ele é mais leve. Aí, no afã de sair e fugir, o que matou as pessoas? Não foi a queimadura. Tinha que sair rastejando. Rastejando. Porque esse gás, ele fica num certo nível. Então, se as pessoas se rastejarem, você salva todo mundo. Se eles rastejarem. Agora, aí você tinha que ter um plano de gerenciamento, sim, alguém comandar, todo mundo. Eu fiz treinamento militar, gás lacrimogêneo, nós fazíamos o treinamento de sair rastejando. Mas quem tem esse treinamento, hein? É difícil, né? Era difícil, mas se tivesse pelo menos um pessoal orientando, né? Orientando já seria, talvez iria minimizar as consequências. Esse gás, ele é mais leve do que o ar, então ele fica numa determinada altura. Se as pessoas tivessem saído nessa posição, já estava, se alguém tivesse orientado, já teria. Então, quem morreu por asfixia. É como o caso da câmera
de gás dos campos de concentração. Então, faltou orientação, né? Aquele material jamais poderia ter sido dado naquele ambiente, tudo errado. E aí ocasionou o quê? Vidas e 242 pessoas, 242 hein? Não são pessoas. poucas pessoas. Então tem coisas que, por exemplo, o que se faz no avião, até se discutiu isso, né? O que se faz no avião, aquele treinamento, quando, se acontecer alguma coisa, isso seria primordial num evento como aquele, ensinar, se acontecer algum evento, a porta de saída ali, a porta aqui, tal, o próprio exaustor dessa fumaça. Mas não tinha, né? Não, nada disso, Daniel. Eu, quando entro num ambiente, ambiente de festa, de evento, eu olho várias coisas. Uma delas, saída de emergência. Onde está a saída de emergência e qual, não só onde está, e qual o acesso. Porque às vezes a saída de emergência está lá, mas o acesso está obstruído. Entendeu? Então, essa mania, eu falo assim, mas eu trabalhei em gerenciamento de crise, segurança, mas essa concepção, acho que todo mundo tinha que ter, né? Quando você entra num ambiente, você vê onde está a saída, ninguém tem essa concepção. Uma vez eu gerenciei uma crise, tinha 1.000 pessoas. Eu estava num evento e houve um problema sério lá, e as pessoas se perderam todinhas, Celso. Aí eu falei lá pro coordenador, posso assumir? Ele falou, posso. Aí eu dei um comando para as pessoas não saírem, e o que aconteceu? Aí veio outra pessoa, deu outro comando. Aí metade saiu, outra metade não saiu, e foi um horror, entendeu? Não tivemos prejuízo em vidas, né? Mas teve um grande transtorno, um alvoroço ali. Por quê? Eu não era o coordenador do evento, eu vi que as pessoas estavam perdidas, eu pedi para o coordenador do evento para que eu desse uma instrução, ele aceitou, dei a instrução, mas enquanto eu estava coordenando, o outro pegou o microfone, era um evento de 1.000 pessoas, e foi uma lambança. Aí nós no Brasil não estamos preparados. Nós já estivemos na Europa, você já esteve lá, às vezes toca um sinal, um sino, um alerta em Israel, nunca fui em Israel, mas Israel, alguns países, tocou, todo mundo já sabe o que fazer. Quando você está nos Estados Unidos, né, também nunca gerenciei uma crise nos Estados Unidos, nem vi, mas quando toca, as crianças já sabem onde e como ir. Então, nós não temos isso. Hoje, nós temos aqui no Brasil uma concepção muito distante, que as pessoas entram em pânico. E aí é complicado. Somos ruins para planejar e bom para dar jeitinho, né? Esse é o problema. Improvisar. Então, o que acontece? Eu estive por muitos anos trabalhando em empresa americana aqui no Brasil. E vira e mexe, o que acontecia? Eu estava fazendo treinamento, soava a sirene, vamos sair todo mundo. Saía e abandonava o prédio. Aí daqui a pouco, mas não aconteceu nada, estamos fazendo um simulado. Empresa americana, europeia, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. De repente, tocava a sirene lá, todo mundo invadiu, vamos evacuar, vamos se evadir do local. E tinha essa política. Toda semana eles tinham um treinamento como se evacuar um prédio em situação de emergência. Então, todo mundo já sabia o que fazer, já botava os coletes, outros aí orientando, ficava nas portas e tal. Parecia uma coisa assim, para nós aqui brasileiros, na cultura tupiniquim, uma coisa muito, mas era muito bacana, porque você percebia que a empresa se preocupava com as vidas. Por algum tempo eu dei um treinamento na Celacad, lembra até que você participou de alguns eventos nossos, uma das áreas que eu atuei dando treinamento era exatamente isso. Numa emergência, quem que é responsável evacuar alguém num prédio que é cego, cadeirante, né, ou surdo? Quem que faz isso? Acessibilidade. Isso, quem que faz? Quem que está preocupado? Então, se houver um incêndio, quem vai pegar o cadeirante, cadeira de roda, pôr no colo, porque não usa o elevador, e vai descer com ele? Então, isso as pessoas não se preocupam e ele pode morrer. Infelizmente. Então, aí Faltam 5 minutos? 5 ou 10? 5? Tá. Então, vamos lá. Faltam 5 minutos, caminhando para o nosso final do nosso podcast. O Celso vai falar um pouquinho. Aqui a inteligência artificial desde... 5 minutos, hein? Rapidinho. Aqui é bem rápido, a gente vai dar... Então, contagem de pessoas, carro parado, né? Isso em 2006 a inteligência artificial já fazia, o algoritmo, né? Então, carro na direção errada, né? Entre outras coisas. Então, eu queria finalizar aqui mostrando um vídeo que eu fiz já há algum tempo, mostrando invasão,
coisas que acontecem hoje em determinado lugar. Morreu uma pessoa atropelada, mas por onde ele entrou, por exemplo, né? Ele entrou por lugar indevido. Então, ao invés de colocar alarme, eu hoje, nessa época, né? Eu já tinha a câmera com alarme, eu não precisava botar a câmera e o alarme. A câmera já era alarme. O interessante é que ela mostra de forma audível, né? E ela tem uma sirene que a pessoa pode pôr, inclusive, para alertar aí o monitor. Então, a inteligência ela veio para apoiar o vigilante profissional, que em muitos aspectos não tem condição, né, de treinamento, capacidade. Aqui ela vai contar a entrada e saída. Tá? Então, ela tem aí quantidade de pessoas que entraram e pessoas que ficaram lá dentro. Então, a câmera já fazia isso. E ela não vai confundir quem entrou com quem saiu. Tá? Ela sempre vai fazer... faz a leitura facial, é isso? Não, é volume. É? É, volume. Tá? Aqui, catraca de metrô. Eu quero ser avisado quando alguém entrar nessa direção. Tá? Então a câmera ela vai me avisar, normal, o cara saiu normal. Só que um aproveitou que ele saiu, abriu a cancela, ele entrou. Então a câmera me avisa, visual e audível, tá? Esse alerta aí. Então a pessoa saiu normal, aí um aproveitador foi lá e entrou e fez a entrada indevida, né? Então tem uma sala de gerenciamento, a pessoa vê e vai abordar. Vai fazer a abordagem. Estou falando no Japão, né? Essa é uma câmera Sony, tá? Aqui está registrando que um carro passou, mas até aí está na direção certa. Então qual seria o algoritmo aí? O que a câmera lá em 2006 ela estaria propícia a fazer? Então já é velocidade. Então ela pegaria uma pessoa, por exemplo, que estaria em alta velocidade, né? Aqui direção errada. Qual a direção errada? Né? Alguém que viesse nessa direção. Então ela também controla essa questão da direção. Esse aí está na direção certa, porque na verdade ela quer pegar quem esteja nessa direção. Então se vier um carro nessa direção, ela vai avisar, tá? Tanto visual como audível. Mas será que é tudo que vier nessa direção ela vai pegar? Absolutamente nada, né? Ela tem esse algoritmo que se for uma pessoa, por exemplo, ela não vai pegar. Então, o algoritmo veio para ficar na segurança em 2006 e está até hoje aí no mercado. Então, o que a gente vê na segurança privada, professor Calazans, é que nós temos hoje o RNA. O que é o RNA? O RNA é a tecnologia que usa o neural, né? Redes de neural artificial, né? Então, tudo isso está vindo para ajudar. Então, na segurança, nós temos muito a questão da inteligência. Então, vamos lá, já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui de segurança. Então, infelizmente, o nosso tempo é curto e foi planejado para ser curto para que nós apenas apresentássemos aqui uma noção. Se as pessoas, Celso Calazans, se as pessoas quiserem mais informações, faz contato com você. Eu vou deixar o seu contato aqui, a gente vai colocar no YouTube e vai deixar os seus contatos. Mas fala como é que fala para curso ou para dar assessoria, consultoria, montar. Qual é o contato? @celso.calazans, @celso.calazans, isso no Instagram, tá? Eu tenho meu canal CFTV também no YouTube, que você pode entrar lá e ver vários assuntos relacionados à segurança. O meu e-mail é calazancelso@gmail.com.br e o meu zap, né? 5848-5196 para palestra, congresso, curso, treinamento, workshop relacionado à segurança e relacionado também à inteligência artificial. O assunto é muito mais amplo e mais profundo, interessantíssimo. Nós vamos produzir outros podcasts para tratar desse assunto. Celso Calazans, muito obrigado pela conversa e vamos em frente. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.